Bom dia, sétimo ano. Então, preparados para mais uma semana para a gente estudar história? Vamos lá? Então, a gente terminou de estudar aquele texto sobre a Igreja Católica Romana na Idade Média, né? A influência que ela tinha, como ela era importante. Agora, a gente vai continuar a estudar dentro da Idade Média sobre algumas guerras, mas guerras promovidas pela Igreja Católica. Nossa, que guerras seriam essas? Talvez você já lembrou. As Cruzadas. Quem é que já ouviu falar de cruzadas? As cruzadas, aquelas guerras onde milhares de cavaleiros saíam da Europa em direção ao Oriente Médio, na Terra Santa, para lutar. Pois é isso que a gente vai estudar, certo? Para onde que eles iam? Para a Terra Santa, lá onde é Jerusalém, Nazaré, Belém, a antiga terra de Israel, que nessa época estava dominada por um povo chamado, um povo não, uma religião, né? Chamada muçulmanos, os muçulmanos, certo? Era um povo árabe, eu vou explicar um pouquinho melhor para você entender. E essas guerras, as cruzadas, eram guerras religiosas, certo? Era uma guerra dos católicos romanos contra os hereges muçulmanos, que não eram católicos, certo? Então, afinal de contas, quem são esses muçulmanos, da onde surgiram e como é que começou tudo isso? É tudo uma história que começa durante a Idade Média. Tinha um homem que o nome dele era Maomé. Maomé era um árabe, ele tinha nascido na cidade de Meca, hoje Meca está lá na Arábia Saudita, no Oriente Médio. E este homem, ele se casou com uma viúva rica e pôde viajar bastante, conhecer bastante coisas na época dele. Ele viajava também com um tio que era comerciante, e então ele conheceu sobre o catolicismo, conheceu sobre o judaísmo, e uma dada época, Maomé resolveu criar uma nova religião. Isso foi no ano de 622, durante a Idade Média, tá? Durante a Idade Média que ele criou essa nova religião e chamou essa religião de islamismo. Escreveu um livro como se fosse a Bíblia dos islâmicos, e essa Bíblia deles, né, que não é Bíblia, se chama Alcorão. No Alcorão está escrito as ideias de Maomé. Então Maomé criou essa religião. No começo, ele começa a convidar pessoas, árabes, aqueles beduínos, viajantes de camelo, comerciantes pelos desertos do Oriente Médio, mas ninguém quer saber da religião dele. Deixa pra lá, Maomé, não estão muito afim, não. Depois, por pena dele, né, de 3 anos, algumas pessoas vão chegando, então, a família, né, e vão aderindo à nova religião, a religião de Maomé. A religião de Maomé tem um outro Deus. Eles adoram o Deus Alá. Só que eles, como ele conheceu sobre o catolicismo, sobre o judaísmo, ele pega personagens da Bíblia. Então ele pega, por exemplo, Moisés. Moisés é um profeta importante no islamismo. Só que o mais importante de todos é Maomé. Ele é o principal profeta. Ele mesmo colocou ele como o principal profeta, entendeu? Ele pega lá, tem Jesus. Jesus foi importante, sim, mas Maomé é o principal. Maomé é mais importante. Então, ele cria uma religião misturando coisas do cristianismo e do judaísmo e colocando ele como o principal, ele como o mais importante. Que situação, né? Pois é, e ele quer juntar todos aqueles povos árabes que habitam na Ásia, na região do Oriente Médio, formar um grande povo que forme um grande império para dominar realmente o máximo possível de territórios e estabelecer a religião dele, essa religião muçulmana ou islâmica, certo? E isso aos poucos ele vai conseguindo, certo? Ele vai conseguindo que mais pessoas vão aderindo, e uma tática de Maomé é a guerra. Lá no Alcorão está escrito que a guerra é boa. Por quê? Porque com a guerra eles conseguem conquistar mais pessoas para essa religião, e essa religião é a única verdadeira, é a única que salva. Então as pessoas
elas acabavam aderindo a essa ideia da guerra. Já eram meio guerreiros mesmo, aproveitaram para ficar mais guerreiros. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com as cruzadas que aconteceram na Idade Média? É o seguinte, quando os árabes muçulmanos dominaram várias regiões do Oriente Médio, na Ásia, eles também dominaram a região onde antigamente era Israel. Eles dominaram Jerusalém, eles dominaram Nazaré, Belém, essas cidades importantes para o cristianismo e para o judaísmo também, né? E o que acontece? Acontece que, com esse domínio, os católicos europeus, que sempre faziam viagens até a Terra Santa, Israel, eles faziam viagens de peregrinação, eles iam orar lá nos lugares santos, no sepulcro de Jesus, em Belém, e eles sempre faziam essas viagens, as pessoas. Até hoje tem gente que também faz viagens para Israel, né? Não do mesmo jeito que naquela época. E acontece que quando os muçulmanos começam a dominar e não deixam mais os católicos europeus virem fazer suas viagens de peregrinação para a Terra Santa, aí eles vão fazer as chamadas cruzadas. E o que é cruzada? É uma guerra contra os hereges. É isso aí, eles chamavam de herege. O muçulmano para o católico era herege. Então, tem que fazer guerra contra esses hereges. Muito bem. Quando foi que Jerusalém passou a ser dominada? Logo no começo, porque foi o 622, o ano lá do início da religião muçulmana, é século 7. Já no século 7, os muçulmanos já dominaram a região de Jerusalém e começaram a estabelecer o reino deles, o Império Muçulmano, como era a ideia de Maomé. Os muçulmanos, inclusive, isso é interessante notar, eles dominaram partes da Europa. Você sabe onde fica Portugal e Espanha? É bom dar uma olhadinha no mapa. Portugal e Espanha estão bem na beiradinha do lado esquerdo da Europa, quase encostando na África, tá? Tem o mar Mediterrâneo ali entre eles, mas está bem pertinho. Os muçulmanos atingiram a África e da África dominaram Portugal e Espanha, que é a quê? É a Península Ibérica, chamada Península Ibérica. E eles dominaram essa região. Gente, e dominaram muito tempo. Eles dominaram essa região durante 700 anos. Eles começam o domínio na Europa, ali na Portugal e Espanha, no século 8 e até o século 15, quando é o final da Idade Média, é que os muçulmanos vão ser expulsos da Europa ali em Portugal e Espanha. Veja bem. Então, os muçulmanos eram muito guerreiros e preocupavam os católicos. Mas os católicos se armaram muito e partiram para a primeira cruzada. E sabe quem que chamou para a primeira cruzada? O próprio Papa. O Papa mesmo é que disse: nós precisamos ir lutar contra esses muçulmanos para libertar a Terra Santa do domínio deles. Então, gente, nós vamos ter, desde esse período, comecinho 1095, né? Nós vamos ter esse período aí de guerras até a última cruzada. Vão ser mais ou menos 200 anos de cruzadas. Não aconteciam o tempo inteiro. Acontecia uma cruzada, daqui a pouco paravam, depois passavam uns anos, faziam outra, quando eles precisavam de novo recuperar algum território lá na Terra Santa. Certo? Tá preparado, então? Na próxima semana a gente começa a estudar a primeira cruzada. Vão ser 8 cruzadas organizadas pelos católicos europeus contra os muçulmanos lá no Oriente Médio, na Terra Santa. Certo? Boa semana a vocês!